Então, o que vai ser o seno de 2A? Vamos lembrar da semana passada. 2A eu vou escrever como sendo A mais A. Tudo bem? Então, vamos lembrar do seno da soma de dois arcos. Lembra? O seno era amigo, amigo se mistura, amigo não é do contra. Então, isso aí era seno do primeiro vezes cosseno do segundo mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Então, o que é o seno de 2A? O seno de 2A é uma parcela mais outra parcela igual, 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Ok? Essa aí é a formulinha que está aí na sua apostila. Agora, vamos para as formulinhas do cosseno. O que é o cosseno de 2A? Então, seguindo o mesmo raciocínio, o cosseno de 2A é o cosseno de A mais A. Então, vamos lembrar. Cosseno, ao contrário. O cosseno é inimigo. Inimigo não se mistura. Inimigo é do contra. Então, o que é o cosseno de A mais A? É cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo menos seno do primeiro vezes seno do segundo. Então, o cosseno agora, pessoal, nós vamos ter 3 versões para o cosseno. Então, o cosseno de 2A será cosseno A vezes cosseno A é cosseno ao quadrado de A, menos seno A vezes seno A é seno ao quadrado de A. Tudo bem? Dessa aqui, depois eu vou mostrar para vocês, nós temos mais 2 versões. Ou substituindo o cosseno ao quadrado de A, ou substituindo o seno ao quadrado de A. E para a gente terminar, a gente vai falar da tangente. Então, vamos lá. Então, o que vai ser aí a nossa tangente? Então, o que é a tangente de 2A? Terceira e última formulinha para a gente começar a fazer exercício. A tangente de 2A também posso escrever como sendo a tangente de A mais A. De A mais A. Então, do mesmo jeito que a gente fez a semana passada, o que vai ser isso? Isso vai ser tangente do primeiro mais tangente do segundo. Embaixo, 1 menos a tangente do primeiro vezes a tangente do segundo. Então, para a gente finalizar aí as nossas formulinhas, o que vai ser a tangente de 2A? 2 vezes a tangente de A sobre denominador. Vai ficar o quê? 1 menos a tangente ao quadrado de A. Pessoal, então essas formulinhas
vocês têm aí na sua apostila de teoria, só para mostrar de onde elas vêm. Vamos começar, então, a fazer o exercício 1, para a gente ver aí como é que vão ficar os nossos exercícios. Então, dá uma olhada para mim aí no primeiro exercício. Sabendo que x pertence ao segundo quadrante e que o seno de x vale 0,8, podemos afirmar que seno de 2x mais cosseno de 2x é igual a quanto? Então, pessoal, são as formulinhas da lousa anterior. Eu preciso, além do seno de x, também descobrir quanto é que vale o cosseno de x. Então, vamos lembrar daquilo que a gente já comentou? O que ele nos deu? Ele nos deu o seguinte, ele nos deu que o seno de x vale 0,8. Então, o seno de x vale 0,8. Lembra, seno de x, 0,8, eu tenho aí dois lados de um triângulo retângulo. Então, eu posso escrever isso 8 sobre 10. Beleza? Lembra, senos, cossenos e tangentes são relações válidas em triângulos retângulos. Se eu chamar esse ângulo aqui de x, o que era seno de x? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa, 8 décimos. O que está faltando? Está faltando exatamente o cateto adjacente. Quanto tem que medir esse cateto adjacente para isso aqui virar um triângulo retângulo? Você tem dois caminhos. Ou você usa o teorema de Pitágoras, ou você lembra do 3, 4, 5. Esse é quem? O 6, 8, 10. Mas lembra, x pertence ao segundo quadrante. E no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Portanto, o cosseno de x valerá menos cateto adjacente sobre hipotenusa, 6 décimos. Certo ou não? Olha para as alternativas e veja que está tudo na forma decimal. Então, também vou usar o meu cosseno na forma decimal, menos 0,6. Então, vou calcular agora separadamente e no fim eu somo. Então, vou começar calculando o quê? Quem é o seno de 2x? E quem é o seno de 2x? Da formulinha que a gente viu anteriormente. 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Ou seja, 2 vezes. Quanto vale o seno de x? 0,8. Vezes, quanto vale o cosseno? Menos 0,6. Então, vamos lá. Resultado dessa continha é negativo. Menos 0,8 vezes 0,6. Lembra, 8 décimos vezes 6 décimos são 48 centésimos, ou seja, 0,48. O dobro de menos 0,48, menos 0,96.
Então, tá aí o seno de 2x. Cadê o cosseno de 2x? Cadê o cosseno de 2x? Então, o cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Quanto é que vale o cosseno ao quadrado de x? O cosseno é menos 0,6. Menos 0,6 elevado ao quadrado. E o seno é quanto? 0,8 elevado ao quadrado. Mas o que é menos 0,6 elevado ao quadrado? Menos 0,6 elevado ao quadrado é menos 0,36. Sim ou não? Belezinha? Então, vou escrever aqui embaixo o quê? 0,36, 0,36 menos o 0,8 ao quadrado, 0,64. 0,64, 0,36, emprestou um 5, 14. 14 menos 6, 8. 5 menos 3, 2. 0, vírgula. Então, quanto é que vai valer o cosseno de 2x? O cosseno de 2x vai valer menos 0,28. Certo ou não? Juntando tudo, vamos à resposta, então, aqui em cima, ó. Então, vamos à resposta aqui em cima. Então, a gente tem que o seno de 2x, o seno de 2x mais o cosseno de 2x, isso está dando pra gente menos 0,96 mais menos 0,28. Portanto, 0,96, 0,28, 8 e 6, 14, vai 1, 12 vai 1, 1. Resposta, menos 1,24. Portanto, no nosso exercício, a alternativa do nosso teste, alternativa A. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida nesse? Deu para enxergar? Deu para enxergar aí as formulinhas? Vamos dar uma olhada, então, agora no exercício 2. Olha o que ele diz para a gente. Vou deduzir agora uma outra formulinha para você com relação às que estão lá em cima na sua apostila. Ele dá para a gente que o cosseno de x vale meio. Ele quer saber quanto vale o cosseno de 2x. Então, eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu conheço o cosseno de x, eu consigo achar aí o seno de x. Achando o seno de x, substituiria na fórmula, não teria problema nenhum. Mas eu quero te mostrar que, às vezes, eu tenho só uma função trigonométrica. E com apenas uma função trigonométrica, eu consigo também calcular o cosseno de 2x. Então, dá uma olhadinha para mim, como é que eu faço isso?
Então, com uma única função trigonométrica, eu consigo aí resolver o exercício. Como? Então, eu vou deduzir aqui uma formulinha, uma segunda versão para o cosseno de 2x. Então, eu escrevi para vocês o seguinte, que o cosseno de 2x pode ser escrito assim, ó. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Beleza. Eu não tenho o seno ao quadrado de x, mas eu vou me lembrar de uma outra coisa. Lembra da primeira relação fundamental da trigonometria? Que dizia pra gente que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x valia 1? Eu posso isolar o seno ao quadrado de x. E isso vai dar o quê? 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então, substituindo aqui por 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu vou ficar com o quê? Que o cosseno de 2x pode ser escrito assim. É o cosseno ao quadrado de x menos, no lugar do seno ao quadrado de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Vou aplicar aqui uma... Oi. Fale. Então, é que tá meio ruim de enxergar em cima. Não dá pra ver o começo da conta. Aqui em cima? Essa linha? É, não dá pra ver, acho que tá cortando isso. É a formulinha que a gente deduziu agora há pouco, ó. Cosseno de 2x é igual cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. A segunda formulinha que eu deduzi hoje na aula da teoria. Enxergou? Tá dando para ver agora? Não, sim, só que... Não, sim, entendi a fórmula, só que mesmo assim não dá pra enxergar, entendeu? Tá cortando. No começo da Será que outra professora. não teria como afastar a lousa assim? Um pouco. Vê agora. Ficou melhor? Tá dando para ver agora? Isso, afasta mais um pouquinho. É, ficou um pouco melhor. Peraí. Tá dando para ver agora? Peraí. Agora melhorou. Eu dei uma aproximada. No lugar de afastar, eu aproximei. Peraí. Tá dando melhor agora para ver? Agora melhorou, sim. Ô, Pro, aqui tá cortando um pouco o lado direito da lousa. Assim. Agora dá para ver tudo? Dá para ver agora? Beleza? Sim, agora dá pra ver. Ficou melhor? Então tá. Então vamos lá. Vamos dar sequência aí na nossa coisa. Então, aqui vai ficar menos 1, certo? E mais cosseno ao quadrado de x. Então, a formulinha que eu vou usar nesse exercício é que o cosseno de 2x é igual 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Eu vou usar essa versão aqui para o nosso exercício 2. Deu para enxergar? Então, olha para mim. Como é que vai ficar o exercício 2? Eu quero calcular o cosseno de 2x. Então, o que eu vou escrever? Que o cosseno de 2x é 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. E vou substituir o cosseno de x por quanto? Por meio. Então, o cosseno de 2x será
2 vezes meio elevado ao quadrado menos 1. Quanto que é 1 meio elevado ao quadrado? 1/4. Então, o cosseno de 2x será 2 vezes 1/4 menos 1. Mas, pessoal, o que é 2 vezes 1/4? É meio, né? Pode aqui simplificar, ó. Então, isso vai dar o quê? Meio menos 1. Faz um MMC2, beleza? Ó. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Qual que é a resposta disso? Que esse cosseno vai dar quanto? Menos meio. Peraí. Que o cosseno de 2x... Cosseno de 2x vale quanto? Menos meio. Peraí. Que eu acho que aí para baixo vocês não vão enxergar. Então, o cosseno de 2x vale menos meio. Então, isso dá pra gente a alternativa A também. Belezinha, queridos? Tudo bem? Tudo em paz? Vamos lá para o exercício 3. Olha o que ele diz. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede raiz quadrada de 2 e forma um ângulo de 15 graus com um dos catetos. Daí ele chega para a gente e pergunta assim, quanto dá a soma das medidas dos catetos do nosso triângulo? Então, veja aí, nesse probleminha, o que a gente vai escrever. Então, vamos lá. Temos um triângulo retângulo, certo? Temos um ângulo aí de 15 graus. Temos uma hipotenusa que mede raiz de 2. Pessoal, não compensa calcular o seno e o cosseno de 15 graus. Não vale a pena, dá muito mais trabalho. E ele quer aí pra gente, cadê? A soma das medidas dos catetos. Olha o que a gente vai escrever. Então, probleminha 3. Enxerga um triângulo retângulo. Peraí. Enxerga para mim um triângulo retângulo. Enxerga nesse triângulo retângulo. A minha hipotenusa vale raiz quadrada de 2. Eu tenho aí um ângulo, que é o ângulo de 15 graus. Eu tenho um cateto que eu vou chamar de X, eu tenho um cateto que eu vou chamar de Y. Então, vamos começar. Por exemplo, triângulo retângulo, ângulo, cateto oposto, hipotenusa. Portanto, seno de 15 graus é X sobre raiz quadrada de 2. Tudo bem? Esse raiz quadrada de 2 dividindo, passo para o outro lado, somando.
E quando eu passar somando, eu vou chegar para você e vou dizer que x vale raiz de 2 vezes seno de 15. Tudo bem? Fazemos a mesma coisa com o y. Ângulo, cateto adjacente, hipotenusa, cosseno de 15 graus será y sobre raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 dividindo raiz quadrada de 2, eu passo para o outro lado o quê? Multiplicando. Tá aqui, ó, raiz de 2 vezes é cosseno, agora é cosseno de 15 graus. Então, olha para mim, para isso aqui. Eu vou somar esses dois. Então, eu vou chegar primeiro nisso aqui, ó. Que x mais y, que x mais y vale raiz quadrada de 2 vezes seno de 15 graus, ok? Mais raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 2 vezes cosseno de 15 graus, ok? Tudo bem? Então, vou apagar aqui, vou continuar aqui em cima, copiando exatamente esse pedacinho aí. Então, nós temos que x mais y, então vamos lá, x mais y será, vê se você enxerga, raiz quadrada de 2 é fator comum. Raiz quadrada de 2 é fator comum. O que sobra disso? Sobra o seno de 15 graus mais o cosseno de 15 graus. Queridos, até aí, alguma dúvida? Então, dá uma olhadinha para mim agora. O que eu vou fazer aí dos dois lados da minha igualdade? Eu vou elevar dos dois lados ao quadrado. Por quê? Porque eu quero dar uma melhorada nesses 15 graus. Olha para mim. Mantém o lado de cá do jeito que tá. X mais y elevado ao quadrado. Quando eu tenho o quadrado de um produto, lembra lá das propriedades de potenciação? Eu pego esse quadrado e distribuo para cada um dos fatores. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado dá 2. E quadrado de uma soma de dois números é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ó, o 2 da raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado tá aqui. Sobra o que pra gente lá dentro? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Opa, tô de olho nisso aqui. O que é 2 vezes seno A cosseno A, hein? Mais, pra gente terminar, quadrado do segundo. E aqui saiu um monte de coisa bacana. Olha pra mim. O que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x? Primeira relação fundamental. É ou não é verdade? Então, olha aqui para mim. X mais y ao quadrado são 2 vezes
Então, esse seno ao quadrado de 15 mais cosseno ao quadrado de 15 é 1. E quanto vale 2 vezes seno 15 cosseno 15? Meio. Hã? Meio. Como meio? Isso aqui não é a formulinha do seno de 2 vezes 15, a primeira formulinha que eu deduzi na aula de hoje, seno de 2A. Como é que era o seno de 2A? 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. É ou não é verdade? Então, isso é seno de 2A. E seno de 2A é seno de 2 vezes 15. E seno de 2 vezes 15 é seno de 30. E seno de 30 vale quanto? Meio. Portanto, x mais y ao quadrado é 2 vezes 1, 2. 2 vezes meio, 1. E, portanto, eu quero aí o seno, a soma só de x mais y. E aqui eu tô com x mais y elevado a quanto? Elevado ao quadrado. Então, se x mais y elevado ao quadrado dá 3, extrai a raiz quadrada dos dois lados da igualdade e, portanto, x mais y vale raiz quadrada de 3, que dá pra gente a alternativa C. Pessoal, tudo bem? Dê uma olhadinha aí e vê se você tem alguma dúvida. Professora, Oi. o último cosseno de 15 que está elevado ao quadrado. Juntei com esse aqui, ó. Lá no final. Então, juntei esses dois, tá ó. Bom. Seno ao quadrado de 15 mais cosseno ao quadrado de 15 dá 1. Daquela primeira relação fundamental. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso dá 1. Lembrou? Então, eu juntei o seno ao quadrado de 15 com o cosseno ao quadrado de 15 e o resultado aí deu 1. Belezinha? Tá bom, obrigada. Imagina. Pessoal, mais alguma dúvida aí nos exercícios? Mais alguma coisa aí difícil de enxergar? Dê uma olhada aí para a gente terminar, então, nosso último exercício. Que diz o seguinte, olha para mim. Na figura, a gente tem agora um quadrado. A, B, C, D. Esse quadrado tem lado 1. O ponto F está sobre o lado BC. BF mede raiz quadrada de 5 sobre 4. Temos um ponto E sobre o lado CD. E o segmento AF é bissetriz do ângulo BAE. Cuidado, BAE. Não é bissetriz do ângulo reto do quadrado. Nessas condições, quanto mede DE? Queridos, vamos começar a conversar. Então, vamos lá. Vamos começar a conversar aí sobre esse exercício. Olha para mim aí no desenho, que eu tenho algumas considerações para fazer para você. Olha aí no nosso desenho, que a gente tem que conversar um pouquinho. Então, primeiro a gente tem um quadrado. Então, vamos lá. Exercício 4. Vou começar aqui. Então, eu tenho um quadrado. Então, nosso quadrado
todos os lados de medidas iguais, A, B, C, D. Então, eu vou construir primeiro aqui um AE. Aqui, ó, AE. Esse ângulo aqui mede 90 graus, beleza? Esse ângulo aqui mede 90 graus. Então, esse ângulo vermelho aqui, ó, esse ângulo vermelho aqui, tá vendo? Todo esse ângulo vermelho aí é que eu vou construir aqui uma bissetriz. Então, vou chamar alfa para cima, vou chamar alfa para baixo. Tá enxergando? Continua olhando para mim, ó. Paralela, transversal, paralela. Esse ângulo aqui embaixo mede quanto? 2 alfa. Vê se você enxerga tudo isso para mim, ó. Tô falando disso, ó. Paralela, paralela, transversal, alternos internos. Então, se precisar, este ângulo aqui em cima, esse restinho aqui, ó, valerá quanto? 90 graus menos 2 alfa. Vê se você enxerga. O que eu tô querendo calcular? DE. Eu tô querendo calcular esse ângulo aqui, ó. Perdão, esse lado aqui, ó. Que eu vou chamar aqui de X. Eu quero calcular essa medida X. O que a gente conhece? Então, volta lá em cima. A figura representa um quadrado de lado 1. Então, tudo isso aqui mede 1, aqui em cima mede 1, aqui mede 1, tudo isso aqui mede 1. Eu ainda tenho que BF, isto aqui, BF, mede raiz de 5 sobre 4. Belezinha, pessoal, até aí? Então, dá uma olhadinha para mim e vê se você enxerga nesse triângulo retângulo aqui de cima, ângulo, cateto oposto, cateto adjacente. Portanto, tangente de alfa valerá o seguinte: cateto oposto, raiz de 5 sobre 4, dividido por quanto? Por 1. Enxerga isso aí para mim, essa tangente aí de alfa? Ou seja, que a tangente de alfa vale raiz de 5 sobre 4. Ok? Volta no triângulo que a gente quer aqui. Olha para mim, 2 alfa, cateto oposto, cateto adjacente. Então, por onde eu vou sair agora? Que a tangente... Peraí. Que a tangente de 2 alfa vale quanto? 1 sobre x. E usa para mim aí a última formulinha da tangente. Qual que era a formulinha da tangente de 2 alfa? 2 vezes a tangente de alfa sobre 1 menos a tangente ao quadrado de alfa, a tangente ao quadrado de alfa é igual a quem? 1 sobre o x, que é o que eu quero. Professora, Fale. a imagem tá muito borrada. Eu literalmente, desde a primeira linha da tangente, não consigo ver nada. Peraí. Vamos ver aqui.
Tangente de alfa, tudo bem? Enxerga aqui, tangente de alfa é igual... Alfa tá aqui. Quem é o cateto oposto? Raiz de 5 sobre 4. Raiz quadrada de 5 sobre 4. Dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente é quanto? 1. Enxergou agora? Então, a tangente de alfa é raiz de 5 sobre 4. Dá para ver agora? Consegue enxergar agora? Linha de baixo. Dá sim, melhorou bastante. Tangente de 2 alfa. Olha aqui o 2 alfa. Cateto oposto 1, cateto adjacente x. Então, tá escrito aqui 1 sobre x. Aí, eu peguei a tangente de 2 alfa e escrevi 2 vezes tangente de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre x. E o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a tangente aqui de 2 alfa, perdão, tangente de alfa aqui, ó, por quanto? Raiz de 5 sobre 4. Tudo bem? Vou apagar o desenho, então. Pode ser? Então, eu vou apagar aqui o desenho. E vou escrever, então, o quê? Ó, substituindo. 2 vezes raiz quadrada de 5 sobre 4, traço de fração. Aqui embaixo, 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 4 elevado ao quadrado igual a 1 sobre x. Dá para enxergar? 1 sobre x. 2 vezes raiz de 5 sobre 4 dá para simplificar, certo? Aqui fica 2. Aqui, quando elevar ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado fica 5. E o 4 ao quadrado viram quantos? 16. Então, em cima sobrou raiz de 5 sobre 2, dividido por 1 menos 5 16avos, igual a 1 sobre x. O que eu vou ter que fazer? Um MMC aqui embaixo. Certo ou não? Quando eu for fazer esse MMC aqui embaixo, porque eu tenho denominadores diferentes, vamos precisar dar uma melhorada aí nesse denominador. Então, dá uma olhadinha aí para mim. Quem vai ser o meu MMC? 16. Então, teremos o seguinte... Então, vamos lá. Vamos ter o seguinte. Então, raiz de 5 sobre 2, dividido por... Então, vamos lá. 16. 16 dividido por 1, 16. Vezes 1, 16. 16 dividido por 16, 1 vezes 5, 5. E isso é 1 sobre x. Então, vamos lá. Vamos ficar com uma divisão de fração. Raiz de 5 sobre 2, dividido por 16 menos 5, 11.
sobre 16 é igual a 1 sobre x. Copio a primeira, raiz de 5 sobre 2 vezes. Inverto a segunda, 16 sobre 11 igual a 1 sobre x. Cabe aqui mais uma simplificação. Esse 16 com o 2. Sobrando pra gente, então, o quê? Finalmente a resposta, que será... Vamos lá. 8 vezes raiz de 5 sobre 11. 1 sobre x é igual a 8 raiz de 5 sobre 11. Mas, pessoal, eu não quero 1 sobre x, eu quero x. Então, eu vou inverter as duas frações, dizendo para vocês que x será 11 sobre 8 raiz quadrada de quem? De 5. Mas, claro que a gente não deixa raiz no denominador. Então, o que a gente vai fazer? Racionalizar. Ou seja, vou multiplicar em cima e embaixo por quanto? Raiz de 5. Então, teremos como resposta o quê? Vamos lá. Em cima deu quanto? 11 raiz quadrada de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. 8 vezes 5, 40. Portanto, tá aí, queridos, a alternativa do nosso teste D de dado. Dúvida, pessoal? Professora, Oi. ali nos raiz de 5 sobre 2